Pesquisa aponta que brasileiros são os que mais concordam em acolher refugiados no mundo. Eleitorado no exterior aumenta 32% e Estados Unidos estão entre os países com maior número de votantes. Banco Mundial revela que Brasil foi responsável por mais de 50% do PIB da América do Sul em 2021. Calor extremo. Estados Unidos vivem terceira onda de calor deste verão e 65 milhões de pessoas estão sob alerta. E atenção, Estados Unidos estão procurando especialistas em diversas áreas da saúde na América Latina. Até 2033, haverá uma demanda de uma geração de vagas para 124 mil médicos, haverá uma necessidade de contratação de 200 mil enfermeiros por ano. Boa noite. Olá, muito boa noite. Que os brasileiros são um povo acolhedor, isso todo mundo já sabe. Aliás, essa é uma das nossas marcas, né, Ruth? Com certeza. Olha, mas mais do que isso, olha que legal. O acolhimento também vem em forma de carinho com pessoas que deixam seus países em momentos de crise. Uma pesquisa recém-divulgada mostrou que os brasileiros são os que mais apoiam o acolhimento dos refugiados. A pesquisa envolveu 28 países de todos os cantos do mundo. Enquanto muitas nações se dividem e rejeitam em massa os refugiados, os brasileiros mostram que são o povo mais acolhedor para essas pessoas no mundo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em 28 países quis avaliar como os refugiados são vistos pela sociedade. E no Brasil, 64% dos entrevistados concordam que para fugir de guerras e perseguições, pessoas devem poder buscar refúgio em outros países, inclusive em terras brasileiras. Ou seja, segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros apoiam a acolhida dos refugiados, independente da nação de origem deles. É o maior índice entre todos os países pesquisados. Só para vocês terem uma ideia, a média global de aceitação dos refugiados ficou em 36%, 28 pontos abaixo do índice brasileiro. Depois do Brasil, que ficou no topo do ranking, vieram Argentina e Arábia Saudita com 52% de aceitação. Em seguida, vem o México com a população dividida. Entre os países que menos aceitam os refugiados estão a Turquia com 12%, a Malásia com 14% e a Hungria com 18%. A pesquisa também quis saber quem são os refugiados mais bem aceitos no mundo. E seguindo uma tendência global por causa da guerra no leste europeu, hoje são os ucranianos. No Brasil, 69% da população afirma que apoia a chegada de quem foge do conflito. Mas quando o estudo questionou sobre refugiados de outras nações, o apoio dos brasileiros apresentou uma queda, mesmo que os índices de aceitação continuem maiores do que em outros países. O brasileiro é um povo realmente acolhedor, né, Evelyn? Não é à toa que está aí no topo do ranking, né? Parabéns. Exatamente. Muito legal ver o Brasil aí como número 1, o mais acolhedor, principalmente nessa questão dos refugiados, que é um assunto tão importante, tão atual, tanta gente precisando. Brasileiro sempre de braços abertos, né, Ruth? Com toda certeza. E olha, atenção, médicos e enfermeiros brasileiros. Os Estados Unidos estão procurando especialistas em diversas áreas de saúde. Existem pelo menos, pessoal, 300 mil vagas disponíveis aqui no país. Com falta de mão de obra, o governo está procurando por candidatos na América Latina. De todos os sintomas provocados pelo novo coronavírus, um ainda persiste nos Estados Unidos: a falta de mão de obra especializada, sobretudo na área da saúde. Para curar esse mal, o país mais rico do mundo pode buscar o remédio no exterior, inclusive no Brasil. Esse ano de 2022 reúne algumas condições extremamente favoráveis aos trabalhadores estrangeiros. Tá? Especificamente falando da área da saúde, a pandemia mostrou muito a necessidade, né, do sistema de saúde americano de novos profissionais. Alguns relatórios hoje mostram que até 2033 haverá uma demanda de uma geração de vagas para 124 mil médicos, haverá uma necessidade de contratação de 200 mil enfermeiros por ano para atender a demanda do sistema de saúde americano. E não só falando da saúde, hoje a economia americana encontra-se num estado de superaquecimento pós-pandemia e diversas áreas, diversas empresas hoje carecem de profissionais nas mais diversas especialidades
para conseguirem atender a essa demanda tão aquecida do mercado americano. Como o tempo de aplicação de cada visto varia de acordo com cada caso, os especialistas aconselham ação imediata por parte dos candidatos que já possuem experiência e qualificação comprovada. Para todos os casos, porém, é preciso estar atento aos custos de investimento. Em relação a custos, a gente vai falar aí de um investimento em torno de $10 mil a $22 mil. $10 mil quando é um visto temporário e quando a pessoa está pedindo aí a residência permanente através das qualificações profissionais, ela vai investir na casa de $22 mil, $20 a $25 mil. Com a ampla oferta de trabalho atual no país, é comum que muitos imigrantes fiquem tentados a se candidatar a uma vaga profissional antes de ter a documentação em mãos, mas esse caminho pode ser perigoso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você está nos Estados Unidos com status de turismo, por exemplo, você não pode procurar emprego. Isso é uma violação imigratória, violação do seu status imigratório. Então, o ideal é que primeiro você se torne elegível a poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos e aí sim você vai despertar o interesse de empresas. Não se baseie pelo caso do vizinho, o caso do amigo, o caso do primo, porque todo caso é um caso diferente, existem nuances, particularidades no seu caso que o seu vizinho, o seu primo, o seu amigo não tem. Eu sempre falo que não existe visto mais fácil, existe visto mais adequado ao seu caso. Por fim, vale lembrar que, embora a revalidação do diploma brasileiro envolva um processo burocrático, há alternativas para um começo mais rápido e seguro. No caso de profissões regulamentadas, né, e aí a gente fala da área de saúde, da advocacia, da engenharia, alguns tipos de engenharia, sim, o profissional brasileiro ele precisa revalidar o diploma dele. Em alguns casos, na maioria deles, ele precisa ainda passar por alguma prova ou por alguns cursos complementares. Mas eu sempre falo que você consegue sim trabalhar já na sua área, se você tiver uma autorização de trabalho, ainda que não na função exata que você desempenhava no Brasil, como um engenheiro, como um dentista, como um médico, como um enfermeiro ou um advogado, você consegue inicialmente tirar o seu sustento em funções auxiliares, onde você consegue certificados profissionais ali de forma mais rápida. Então, não fiquem receosos. Você tendo autorização de trabalho, você vai conseguir entrar sim no mercado de trabalho na sua área, ainda que numa função auxiliar, até que você consiga a sua licença completa. Tá aí, né, Ruth, essa notícia. Imagina, 300 mil vagas em aberto, especificamente procurando gente da América Latina, o que inclui o Brasil. Então, serve até como um serviço, né, para o pessoal de casa que é dessa área da saúde, para pesquisar. De repente, encontra aí uma vaga muito boa. Com toda certeza. Então, se você se interessou, procura na internet, faz uma busca rápida aí. Com certeza você vai ver aonde estão precisando, pode se inscrever. Fica a dica. Isso aí. Bom, agora uma notícia de economia que reforça aí a potência econômica do Brasil perante o mundo. Dados do Banco Mundial mostram que o Brasil foi responsável por mais de 50% do PIB da América do Sul em 2021. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um indicador econômico que apresenta aí a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação, ou nesse caso, pela região chamada América do Sul. Segundo especialistas, os dados do Banco Mundial refletem a liderança de décadas do Brasil na América do Sul. O país já ocupa essa posição desde a década de 70. E com uma ampla diferença, viu, em relação ao segundo colocado, que é a Argentina, que foi responsável por 15,3% do PIB na região em 2021. E olha, depois do intervalo, a gente fala sobre as eleições presidenciais no Brasil em outubro. É que a participação do eleitorado brasileiro no exterior deve aumentar este ano, subiu 32%. A gente também fala sobre os cuidados com a vitamina D. O consumo do nutriente virou uma mania aqui no país, mas saiba que o excesso pode ser prejudicial à saúde. Esse alerta e outras notícias já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor.
Já estamos de volta e faltando 3 meses para as eleições presidenciais no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou dados que mostram que a participação dos brasileiros no exterior deve aumentar e muito nesta eleição. É que o número do eleitorado que hoje mora em outros países fora do Brasil subiu 32% e já supera em números a quantidade de eleitores de 3 estados do Brasil. Olha só. Hoje, o Brasil oferece estrutura para a votação em cerca de 100 países. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, existem 666.663 brasileiros aptos a votar fora do país. O número é 32% maior do que o eleitorado fora do Brasil registrado na última eleição presidencial de 2018 e 233% maior do que em 2010. A maioria dos eleitores no exterior está aqui nos Estados Unidos e no Japão e Portugal. Lisboa é a cidade com o maior número de eleitores, seguida por Miami, na Flórida, Boston, em Massachusetts, Nagoya, no Japão e Londres, na Inglaterra. Os dados mostram que hoje o eleitorado brasileiro registrado no exterior é maior do que em 3 estados do Brasil, o Acre, o Amapá e Roraima. Apesar do aumento no número de pessoas aptas a votar fora do Brasil, os dados mostram que a adesão à votação no exterior ainda é muito baixa quando comparado ao total de brasileiros que vivem fora do país. Hoje, estima-se que sejam 4.200.000. E agora a gente muda de assunto para falar de creches e maternais. O setor de cuidados infantis está pedindo socorro. Pois é, depois da pandemia, o setor enfrenta agora uma nova crise por causa da inflação alta. Este centro infantil não tem professores suficientes para atender a demanda. Pelo menos 2 salas estão paradas sem profissionais. A escola já aumentou os salários em 40%. Mesmo assim, não consegue preencher o quadro de funcionários. Paralelo a isso, as escolas e creches enfrentam disparada nos preços dos alimentos, dos aluguéis, da energia e dos materiais por causa da inflação alta. Resultado: muitos lugares estão repassando os custos para os pais, aumentando cerca de 30% as mensalidades. Outras escolas infantis estão sendo obrigadas a fechar as portas por não conseguirem sobreviver à falta de funcionários e à atual crise da inflação. Pelo menos 15.000 programas nacionais já foram encerrados. Isso significa hoje 11% menos trabalhadores de cuidados infantis do que no período pré-pandêmico. Sean Toner é dono do centro Beach Babies em Delaware. Ele está aumentando a mensalidade em 10%. É o segundo ano seguido de aumento para compensar a inflação. Além disso, ele está pagando aos professores $14 a hora. Eu não tenho opção, não quero ser aquela pessoa que está afastando os pais, desabafa Sean Toner. Estima-se que 500 mil de famílias nos Estados Unidos estão sem cuidados infantis devido à falta de condição financeira ou falta de escolas. E agora um alerta. Você já ouviu falar de overdose de vitamina D? Olha, acredite, existe e é um perigo à saúde. E isso acontece porque o consumo da vitamina D ficou muito popular no mundo e as pessoas passaram a tomar o nutriente sem controle. Quem nos traz todas as dicas sobre os perigos desse consumo em excesso é a repórter Carla Marinho. Eles são vendidos assim, em diferentes frascos vitamínicos com doses diversas e totalmente livres para as pessoas comprarem nas farmácias. Não é necessário receita. E é justamente esse o perigo. As pessoas passaram a comprar suplementos sem orientação por acreditar que estão com falta de vitamina D. Esse consumo aqui nos Estados Unidos virou moda, principalmente depois que os médicos divulgaram que 42% da população tem déficit desse nutriente. A vitamina D pode ser absorvida através do sol e de alimentos específicos, como o salmão, ou através de pílulas. Ela é essencial para a saúde óssea por meio da regulação do cálcio. Também ajuda na saúde vascular, na regulação hormonal e melhora a imunidade. Mas se consumida em excesso, sem receita e sem supervisão médica,
pode ter efeito inverso e se tornar perigosa. Já há registro de casos em que as pessoas consumiram acima da quantidade necessária e o resultado foi cálcio nas artérias, nos rins, podendo formar cálculos renais e alteração hormonal. Entre os sintomas do excesso estão náuseas, dor abdominal, cãibras nas pernas, zumbido nos ouvidos, boca seca, diarreia e perda de peso acentuada. Eu vejo isso muito aqui no meu dia a dia no consultório, que às vezes as pessoas não dão tamanha importância para a vitamina e para esse tipo de mineral. Por quê? Porque falar, não, é só uma vitamina, é só um mineral, e tudo isso sim é extremamente importante que seja sempre prescrito por um profissional de preferência, porque a prescrição vem dentro de uma necessidade de uma forma individualizada. E que isso sirva de alerta para que os profissionais também tomem cuidado com esse tipo de prescrição. A partir do momento que um profissional faz a prescrição dentro da necessidade do paciente, do indivíduo, e tem um acompanhamento dentro dessa prescrição, dificilmente vai ocasionar algum mal-estar e algum efeito colateral dentro do paciente. Então, o acompanhamento é extremamente importante e evitar muito a autoprescrição. Isso é uma loucura, né, Ruth? 42% da população daqui dos Estados Unidos com essa deficiência de vitamina D. E a gente sabe que isso é muito comum, né? Mais para o hemisfério norte, para as regiões mais frias. Eu, quando morava em Nova York, tive deficiência, porque lá o inverno é muito longo, a gente pega pouco sol. E aí, realmente, entra no grupo da deficiência, né? Olha, esse índice está no mundo inteiro, aí são mais de 1 milhão de pessoas com essa deficiência. Por que aconteceu isso? Porque eles mudaram o índice de leitura da vitamina D e quando eles mudaram esse índice, passou praticamente toda a população a ter esse déficit. E aí as pessoas passaram a comprar vitamina D por conta própria, sem a orientação médica. Fica aí o alerta para quem achava que não dá overdose de vitamina D, fica aí o alerta que dá sim e é perigoso. Todo mundo acha que é vitamina, que não tem nada demais. Exato. Mas isso pode ser um risco sério para a saúde, então fica o alerta. Muito alerta. Bom, e no próximo bloco, pessoal, a gente fala sobre a vacinação infantil contra a Covid-19, que está com níveis abaixo do que o governo programou. Apenas 2% das crianças menores de 5 anos receberam as doses aqui no país. E tem notícias sobre aviação. O governo está preocupado com a crise de mão de obra atingindo o setor. Agora são os controladores de voos que estão em falta, o que pode piorar aí a situação dos voos no território americano. Até já! Estamos de volta e agora vamos ver quais são as notícias que se destacaram nesta sexta-feira. O governo americano disse hoje estar preocupado com o baixo índice de vacinação contra a Covid nas crianças menores de 5 anos de idade. Desde que a campanha começou no mês passado, cerca de 300 mil menores receberam ao menos uma única dose. Olha, isso representa apenas 2% dos elegíveis nesta faixa etária. E hoje, 2 semanas após a Suprema Corte americana derrubar o direito constitucional ao aborto, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para garantir aí o acesso a medicamentos abortivos e contraceptivos de emergência. Porém, alguns analistas disseram que essa ordem é vaga demais. Até agora, 7 estados norte-americanos já proibiram a interrupção de gestações. Também, nesta tarde, o presidente Joe Biden se disse atordoado e indignado com o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Ele foi abaleado 2 vezes enquanto fazia aí um discurso na cidade de Nara, no Japão. Uma das balas acertou o coração do político de 67 anos. A polícia prendeu o atirador de 40 anos e investiga os motivos do atentado. O chocante ato de violência extremamente incomum no Japão chocou o mundo nesta sexta-feira. E olha, agora a gente fala sobre a iniciativa para combater a falta de pilotos no setor aéreo em meio aí às férias de verão. A American Airlines, uma das maiores do país, decidiu que vai pagar o triplo de salário, mas que em troca quer que os pilotos evitem as folgas ou os dias de descanso. A empresa chamou de pagamento premium. A ideia surgiu depois que uma falha no sistema da companhia permitiu que os pilotos programassem folgas no período de férias de verão.
Pelo menos 12 mil voos ficaram descobertos, sem um ou dois pilotos para decolar. Para evitar mais cancelamentos ou atrasos de voos, a solução foi compensar os pilotos financeiramente. A companhia também concordou em pagar de forma permanente o dobro do salário para pilotos que voam nos dias de pico. A ideia da American Airlines abre precedentes para que outras empresas adotem a mesma tática. Nesses 2 anos de pandemia de Covid-19, cerca de 80 mil pilotos foram obrigados a se aposentar ou pediram para sair antes da hora. Isso provocou uma grande escassez de mão de obra qualificada no mercado. Como resultado, em 2022, mais de 820 mil voos partiram ou chegaram atrasados e cerca de 116 mil foram cancelados. E essa crise de falta de mão de obra atingindo a aviação norte-americana chegou agora a um ponto crítico e muito preocupante. Pois é, faltam controladores de voos no país, o que pode agravar e muito aí a situação nos aeroportos em todos os 50 estados americanos. Segundo as companhias aéreas do país, a falta de controladores de voos pode provocar um colapso na aviação norte-americana a qualquer momento. A United Airlines disse em um memorando para a equipe que há mais voos de verão do que os controladores existentes podem lidar. Com isso, a companhia já acendeu o alerta vermelho para a possibilidade de um aumento no número de cancelamentos e atrasos ao longo dos próximos meses. A empresa avisou ainda que a situação é particularmente ruim em New York e na Flórida. As companhias aéreas dizem que esperam que o sistema de aviação dos Estados Unidos supere mais este desafio de escassez de mão de obra para que os serviços possam voltar à normalidade. Mas o secretário de Transporte do país disse que os controladores de tráfego aéreo não são responsáveis pela maioria dos atrasos e cancelamentos neste verão. Ele diz que há outras questões em jogo, como a falta de pilotos das companhias aéreas que permitiram que muitos profissionais se aposentassem antecipadamente e agora não tem pessoal suficiente para operar. Depois do intervalo, tem reportagem sobre um caso que anda tirando o sono dos médicos em todo o país. Olha, acreditem, um norte-americano já está contaminado com Covid-19 há 1 ano e 3 meses ininterruptamente. E tem também alerta sobre a onda de calor prevista para todo o país neste final de semana. Já é a 3ª registrada neste verão. E atenção, em alguns locais, os termômetros passarão de 115 graus Fahrenheit. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E olha, estamos de volta com uma história impressionante. Um americano conseguiu ter o vírus da Covid-19 ativo no corpo por 471 dias seguidos. Pois é, ele serviu aí como hospedeiro para a evolução da Covid-19 e possivelmente para o surgimento de variantes como a Omicron e a Delta, por exemplo. O caso dele é estudado pela Universidade de Yale. Os médicos analisaram o caso do paciente de 60 anos de Connecticut que não teve um nome divulgado. Por ter linfoma, um tipo de câncer, e ser imunocomprometido, o corpo dele serviu para o vírus da Covid se proliferar e evoluir para 3 linhagens distintas durante 15 meses. O paciente testou positivo pela primeira vez em novembro de 2020 e continuou positivo para o vírus até março deste ano, apresentando apenas sintomas leves em alguns períodos do ano. As análises concluíram que o vírus em pacientes com doenças crônicas se alojam mais tempo e evoluem 2 vezes mais rápido do que na população comum. Isso torna esses pacientes imunocomprometidos transmissores em potencial de novos tipos de variantes sem que eles mesmos saibam disso. Essa pesquisa serviu para responder a teorias de como as variantes de coronavírus surgiram e se espalharam pelo mundo, e serviu também para chamar a atenção sobre a proteção de pessoas com imunidade comprometida para evitar o ciclo de novos vírus.
Nossa, essa história realmente é impressionante, né, Ruth? E vale lembrar o pessoal de casa que foi um cientista brasileiro que lá na África do Sul fez aí o sequenciamento do genoma da variante Ômicron lá quando ela foi descoberta. E na época ele já havia dito que possivelmente a Ômicron existiu, né? Chegamos até a Ômicron porque o vírus da Covid entrou aí numa pessoa com uma doença crônica e acabou entrando em mutação. E aí se desenvolveu para essa variante que se espalhou depois pelo mundo todo. Pois é, e a Universidade de Yale confirmou isso agora. Através dessa dica que esse cientista já tinha feito, eles confirmaram nesse paciente que tinha uma doença crônica, câncer, eles confirmaram exatamente que houve uma mutação. E nesse caso, ele desenvolveu 3 tipos de variantes diferentes. Imagina só. E continua com o vírus e correndo risco de desenvolver novas variantes, né? Com toda certeza. E olha, esse não é o caso mais longo de Covid não, Evelyn. Teve um outro caso, ele é o segundo caso de Covid mais tempo, mais longo. O primeiro durou 580 dias e a paciente acabou falecendo em virtude das consequências aí da Covid, né? Uau! Bom, pessoal, agora a gente fala de clima, porque o país está sendo atingido por uma terceira e fortíssima onda de calor neste verão. E o alerta do Serviço Nacional de Meteorologia é de que a situação ainda vai piorar e muito nos próximos dias, viu? Pois é, pelo menos 16 estados norte-americanos estão aí sob ameaça de calor extremo, então precisa cuidado, viu? Olha só, 65 milhões de pessoas estão sofrendo com as altas temperaturas e a alta umidade. Uma combinação que eleva os termômetros. Muitas regiões podem registrar nos próximos dias até 115 graus Fahrenheit. A estimativa aí do governo é de que essa onda forte de calor dure pelo menos até o próximo final de semana. Então, evitem ficar muito tempo ao ar livre e, por favor, bebam bastante água nesses dias aí de calor, né, Evelyn? Dica importantíssima. Bom, e falando ainda agora em calor, né, Ruth? Vamos para a nossa previsão do tempo. Eu vou trocar aqui de câmera para a gente ver no nosso telão como que vai ficar a previsão ao longo aí dos próximos dias no final de semana. A gente começa por Boston com tempo encoberto, máxima de 72, tempo chuvoso em New York e temporal em Washington com mínima de 67. Sol forte em toda a Flórida, Orlando, olha só, a máxima chega a 93. Sol também aparecendo em Houston com máxima de 99 e 103 em Dallas. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, tempo aí encoberto, o sol aparece de vez em quando entre nuvens, máxima de 74. Em Las Vegas, máxima de 108, bastante quente. Em Los Angeles, 81 de máxima. Agora a Ruth vem pra cá porque a gente tem mais uma notícia nessa sexta-feira, porque tá na hora da gente ver uma corrida. Vocês estão preparados? Pois é, olha, não é uma corrida qualquer não, viu? Essa é bem diferente. Por isso, claro, as imagens fizeram um tremendo sucesso na internet. Nós estamos falando da corrida de carregamento de esposas. Ela é muito tradicional no estado do Wisconsin. É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Olha, essa tradição é uma tradição, essa competição, que neste ano foi liderada por um casal, um pai de gêmeos recém-nascidos. Dá pra acreditar? Olha só. Vale carregar a esposa do jeito que quiser, desde que consiga atravessar uma pista lamacenta e cheia de obstáculos por 300 metros. Bom, pela cara dos competidores, dá pra ver que não é tão fácil, né? A tradicional corrida já acontece há mais de 10 anos no estado norte-americano de Wisconsin. Mas essa competição bizarra já existe há muito tempo. Teve origem na Finlândia no século XIX. Os campeões deste ano foram o Caleb e a Justine, que completaram os 300 metros em 1 minuto e 7 segundos. A única coisa que eu não queria era cair, lembra a esposa. I didn't want to fall. O casal conta que para garantir que Caleb não derrubasse sua carga tão preciosa, teve muito treino no quintal de casa. A gente só tentava fazer escondido para que os vizinhos não vissem a cena, senão seria estranho, né? Diz Caleb. Como prêmio pela vitória, o casal levou para casa $500 e cerveja, no peso equivalente ao da Justine. Gostei dessa premiação, achei criativa. Além do valor aí em dinheiro, ganhou cerveja no peso da mulher que foi carregada. Achei incrível. Não, já é incrível essa corrida, né, Evelyn? Eu nunca imaginei que tinha uma corrida dessa. Vamos participar? Você vai com seu marido, eu vou com o meu? Pois é, já pensou, gente? Não sei se ia dar muito certo, não. Também não sei se ia dar certo. Lá em casa eu sou estabanada e meu marido também. Ele ia me derrubar na primeira, tenho certeza. É bom, eu ia fazer companhia com você, porque eu acho que o meu marido também não ia ter muito jeito. Mas a gente pode tentar, né? Quem sabe o pessoal daí de casa não se empolga e dá uma viajada para Wisconsin no ano que vem e leva a taça a um brasileiro, entendeu? Pra gente dar aqui no jornal que um brasileiro venceu. Ou então a gente vai até lá para acompanhar essa corrida e só assistir e fazer torcida.
parecida, né, Evelyn? Porque correr eu acho que não vai ser o meu forte também, não. Eu acho que não. Bom, pessoal, a gente se despede de vocês nessa sexta-feira e a gente volta a se encontrar de novo na segunda, 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega, claro, depois do Cidade Alerta. Vocês ficam agora, então, com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Tchau, tchau.